Um bom anoitecer, amados irmãos, no Machia. Bem-vindo mais uma vez à nossa Querrilar de Comunhão do Corpo do Machia. Desejo a cada um de vocês um bom anoitecer e que a presença do Abba Pai esteja de contínuo em vossas vidas. Meus amados irmãos que vêm chegando aí, irmão Celso, Carlos, bem-vindo, querida irmã Eli Josmária, bem-vinda, querida irmã Eli, paz de alça a todos vocês, que mais uma vez vai nos dar a honra da sua companhia. Querida irmã Aline Dias Moura, bem-vindo, querida irmã Aline. Agradeço esse carinho, essa consideração. Nas noites de Querrilar, os domingos, que assim o Pai tem nos proporcionado. Querido irmão João Pardim e todos os amados irmãos que sempre estão conosco aí na Querrilar de Comunhão. A todos vocês, um forte abraço e que as benevolências do nosso Abba Pai estejam em cada um de vós. Então hoje nós queremos falar de um assunto importantíssimo, irmãos, que nós não podemos negligenciar. Querido irmão Janailton de Almeida, querido irmão João Fernando, esses irmãos amados e abençoados que estão sempre nos honrando aí com a sua presença, com a sua participação. Então hoje queremos falar de um assunto importante, irmão, que nós não podemos negligenciar. Um assunto de extrema conscientização. Oro que o Pai derrame do seu Ruach Kadosh sobre as nossas vidas para que nós possamos explorar esse texto. Querida irmã Fátima Xavier, querida irmã Eunice Maria de Franca, querida irmã Tina, querida irmã Maria Estela, querido irmão Antônio Melo e todos os demais irmãos. Como a gente sempre pede aos irmãos, pega uma caneta, pega um papel para você anotar, irmão. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende, é assim que a gente se fortalece, é assim que a gente vai memorizando as coisas do reino. Querida irmã Nilce, querido irmão Jorge Serra, querido irmão Rafael Moraes, querida irmã Lourdes Santos, querida irmã Belone, todos os amados irmãos que sempre estão conosco aí, trazendo a sua presença, e nós agradecemos a sua companhia em comunhão. O que tu vai falar hoje, irmão Roberto? Vou falar a respeito do reino. Esse assunto que me aprai, esse assunto que me motiva. Querido irmão Gilberto Dial, querido irmão João Carlos, querida irmã Lilian, querido irmão Paulinho. Esse assunto que me deixa motivado a estar falando. Reino, irmão, reino. A minha vida está pautada no reino. Eu tenho que priorizar as coisas do reino. Eu tenho que entender as coisas do reino. Se eu não entender, eu tô fora. Você é um religioso. Você é só mais um frequentador de reuniões e mais nada. Querido irmão Léo Boaventura, querido irmão Wellington Silva e todos os amados irmãos. Pega uma caneta, pega o papel, sem muita delonga. O tempo é curto. Já eu estou me despedindo dos amados irmãos. E qual é o tema da Querrilar de hoje, irmão Roberto? Como eu sempre falo, há 3 dias eu já coloquei um folder lá, já notificando o tema daquilo que nós iríamos falar. O convite rejeitado e os novos convidados. E hoje nós vamos ter um breve momento de reflexão para ver o que realmente nós estamos fazendo com esse convite. Que antes de você ir numa festa, antes de você ir num jantar, antes de você participar de um banquete, primeiro você é convidado, lembre-se disso. Primeiro vem o convite e depois você honra com a sua presença. É assim que funciona, irmão Roberto? É assim que funciona. Primeiro você recebe o convite, depois você honra o anfitrião com a sua presença. Se você verdadeiramente está honrando o convite. Se você não honra o convite, você recebe até o convite, faz de mercador, recebe aquele convite, guarda aquele convite. Daqui a pouco aquele convite sai da tua vista e acabou. O dia da festa chega, o dia do jantar, o dia do almoço,
o dia da bolda, o dia da ceia, chega e você, infelizmente, não está lá presente. Por quê, irmão Roberto? Porque recebeu o convite, mas negligenciou a seriedade do convite e no dia do banquete você não estava lá. As pessoas não vão estar lá. Então qual é o tema da fala de hoje, irmão Roberto? O convite rejeitado e os novos convidados. Nosso tema e a nossa temática está pautado no livro de Lucas, capítulo de número 14, verso 16 ao verso 17. Vou repetir para você anotar. Lucas 14, verso 16 e verso 17. Que começa dizendo: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Oramos o nosso Abba Pai. Nesse momento, curvamos na tua presença, na total dependência, declarando a total dependência da tua benevolência, pedindo perdão, clamando pelo perdão dos nossos pecados, por pensamentos, palavras, obras e omissões. Justifique-nos pelo sangue derramado no madeiro por um inocente chamado Yahshua. Lava-nos e ficaremos mais alvo do que a neve. Purifica-nos com ísopo, para que a alegria da tua salvação seja de contínuo nas nossas vidas. Oramos, torcemos que a tua palavra vai e produza o resultado, Pai, a qual ela está sendo enviada na noite de hoje. Que traga a edificação através da tua mensagem ao corpo do Mashiach. Que haja um momento de quebrantamento, que haja um momento de plena reflexão. Que nós não possamos estar aqui apenas por costume ou por religiosidade, mas com o coração ardente de ouvir a tua palavra, com a alma sedente de saciar nossa sede espiritual. Opere um milagre poderosamente em nossas vidas de transformação, começando de dentro para fora, nos trazendo temor e tremor, obediência. Sabe, Pai, repúdio do pecado, nos ajuda, por favor. Vivemos numa matéria podre, caída, debilitada demais. Fazemos muitas das vezes as obras da carne e negligenciamos a obra do Espírito. Mas não nos deixe para trás, segure em nossas mãos, porque já recebemos esse convite gracioso. E não podemos negligenciar, Pai, porque precisamos estar lá no dia desse banquete, no dia dessa festa. Nos ajude, por favor, na nossa alimentação, na nossa limitação, perdão. Nos ajude na nossa limitação. E que nessa noite o teu amor seja derramado mais um pouquinho sobre nossas vidas, em nome de Yahshua Mashiach. Então queremos estar falando hoje, mais uma vez, em cima do Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 16, até o verso 24. Mas eu vou estar lendo 3 versos, 14 e 16, do capítulo 14, 16 e 17 apenas, para que nós possamos ter uma compreensão. Mas depois você vai lá, arrebenta com o texto, miúça o texto, estuda o texto. Então eu quero trazer aqui hoje o contexto dessa fala de Yahshua, o contexto, a exegese. E é isso, irmão Roberto, a interpretação do texto. Naquilo que se diz original, para você entender. Nós precisamos não apenas ler as Escrituras, mas precisamos ter uma compreensão espiritual. E aí precisamos de detalhes para termos essa compreensão. Senão você vai ler por ler. Você vai passar batido e você não consegue extrair a riqueza dos ensinamentos que está em cada palavra de Yahshua, de cada observação que ele faz. Então eu quero estar falando aqui hoje em cima do contexto, trazendo de uma forma bem singela, de uma forma bem simples, todo o contexto histórico da época e da fala, o peso da fala de Yahshua para aquele evento que estava acontecendo há mais de 2000 anos atrás. Yahshua estava na casa de um fariseu, irmão Roberto, na casa de um fariseu, num jantar de sábado, um Shabat. Yahshua estava lá? Estava. No Shabat. E um convidado, ele exclama
em alta voz, dizendo: bem-aventurado o que comer pão no reino de Yao. E Yahshua ouve aquela exclamação, por um momento silencia-se, e a resposta imediatamente vem na ponta dos seus lábios. E ele vai responder de uma maneira intrigante aos ouvintes, aos convidados que cercavam aquela mesa. E Yahshua respondeu com uma parábola. A resposta de Yahshua foi contando uma história. Eu vou te responder essa pergunta, ô moço da mesa, que disse que bem-aventurado é o que come pão no reino de Yao. Eu vou te responder, moço, mas em forma de parábola. Eu vou contar uma história para vocês. Então Yahshua começa a dizer, de acordo com a sua parábola, mostrando que nem todos aceitarão o convite. Olha que coisa interessante. Alguém exclama: ah, bem-aventurado os que vão comer pão no reino de Yao. E Yahshua, com uma parábola, com uma resposta simples, porém intrigante, ele vai dizer: nem todos aceitarão esse convite. Precisamos destacar alguma coisa dentro dessa conversa, dentro desse jantar falante, dentro desse jantar onde as pessoas estavam aprendendo coisas tremendas. O banquete era para o ventre, mas a palavra era para o espírito. Então precisamos destacar alguma coisa e gostaria que você escrevesse aí. Você escrevesse. Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui a generosidade do anfitrião. A ceia estava pronta, irmão Roberto, estava pronta. Tudo preparado. O convite era gratuito. Os convidados, alguns estavam lá, Da parte de Yao também não é diferente. Da parte de Yao, a ceia já está pronta. Tudo está preparado. Nada falta para a salvação, irmãos. Nada falta para a salvação. O problema está na recusa dos convidados. Então veja bem que Yahshua estava lá, estava. O banquete estava sendo servido, Mas agora ele quer falar numa dimensão espiritual. Ele sai da atmosfera terrena e entra na esfera espiritual para trazer uma lição àquelas pessoas que estavam à mesa. Então eu quero destacar em primeiro lugar o destaque da generosidade do anfitrião. Yahshua estava ali, aquelas pessoas estavam ali comendo, se banqueteando, enchendo o seu ventre, porque o anfitrião foi generoso, ele fez tudo 0800. E aquelas pessoas estavam ali. E aquele homem agora vai ilustrar como se aquela mesa realmente fosse uma mesa espiritual, e Yahshua está provando para ele que não é. Eu posso fazer um banquete aqui na minha casa e convidar quem eu quiser, e as pessoas podem vir comer 0800. Mas no reino não é assim. O contexto histórico vai nos provar que não é assim. Então, destaque aí, sabe, a generosidade do anfitrião. É o cara que prepara, é o cara que se preocupa, é a pessoa que está lá, que investe, que gasta, para preparar, para receber os seus convidados. Então, o anfitrião é generoso.
O anfitrião, ele manifesta generosidade, irmão Roberto. Quando eu olho para o texto, eu estou vendo que o anfitrião é generoso, está manifestando generosidade para os seus convidados. A ceia estava pronta, tudo estava preparado, o convite era gratuito. Da parte de Ial também não é diferente, nada falta para a salvação. O problema está na recusa do convite. Agora, observando o texto, eu quero aqui, conjecturando com você, fazer uma análise das desculpas daquelas pessoas ao ser convidado. Nenhuma era pecaminosa em si, nenhuma desculpa que deram era pecaminosa em si. Comprar terra, bois, casar-se, isso não é pecado, irmãos. O problema foi colocar todas essas coisas legítimas acima do convite de Yahshua. Isso acontece nos dias atuais. O problema não é você comprar terra. O problema não é você investir em bens materiais, seja lá o que for. Isso não é pecado, nunca foi pecado. O problema é colocar todas essas coisas legítimas acima do convite de Yahshua. E essas coisas acontecem nos dias da atualidade. Essas coisas, elas se repetem. Então, outro fato que precisa ser observado são as desculpas. Coloca aí no seu papel, desculpas. E queremos enfatizar a extensão desse convite. A terceira coisa que eu preciso prestar bem atenção aqui e enfatizar é a extensão desse convite. Quando os primeiros recusaram, o Senhor, tratamento pessoal, segundo a parábola que Yahshua está contando, ele manda chamar quem? Os pobres, aleijados, cegos, mancos, e depois os do caminho e valados. Isso me mostra que o evangelho é para todos. Não é nem para A, nem para B, nem para C, é para todos. É para todo o alfabeto. Olha que coisa interessante. Então Yahshua estava jantando na casa de um dos principais fariseus num dia de Shabat, sábado. Os convidados observam atentamente o que está acontecendo. Durante a refeição, Yahshua ensinou sobre humildade e sobre convidar os que não podem retribuir. Então, não tenho dúvida que tudo aquilo que Yahshua falava trazia algo sobrenatural na vida daqueles que estavam com ouvidos atentos a ouvir as orientações do mestre. E mediante a fala de Yahshua, um dos presentes, um dos convidados que estava ali também participando do jantar, do Shabat, ele vai exclamar: bem-aventurado o que come pão no reino. Olha o que ele vai falar: bem-aventurado o que come pão no reino de Yahweh. Parecia uma declaração poderosa, parecia uma declaração piedosa, mas Yahshua respondeu com uma parábola que expôs uma realidade incômoda. É mesmo, irmão Roberto, isso? A fala de Yahshua, ela trouxe algo que incomodou aquelas pessoas. Muitos que pensam estar garantido no banquete do reino serão excluídos. Nossa, irmão Roberto, isso é forte. Serão excluídos. Não porque Yahweh os rejeitou, mas porque eles mesmos rejeitaram e têm rejeitado o convite, irmãos. Só não vai estar lá nesse banquete, só não vai estar lá nessa festa as pessoas que têm rejeitado esse convite ilustre.
Então, a parábola da grande ceia nos ensina sobre a generosidade de Iau. Olha que coisa interessante. A insensatez de recusar seu convite é a extensão surpreendente. Olha só que coisa interessante. A insensatez de recusar seu convite é a extensão surpreendente da benevolência que alcança os mais improváveis. Porque ele faz um convite e de repente as pessoas recusam aqueles convites, mas ele continua convidando. E muitas das vezes aquele que recebe o convite e aceita o convite, se prepara para essa noite de núpcia, para esse banquete, são os menos improváveis de estarem nesse lugar. Então vamos aqui trazer para os nossos dias da atualidade. Como você se sentiria se preparasse um grande banquete, convidasse muitas pessoas e quando tudo estivesse pronto, ninguém aparecesse? Como você se sentiria? Essa é a situação retratada na parábola. E ela fala diretamente a nós hoje. Então vamos percorrer aqui, dentro do texto, extrair todo o contexto histórico, para a gente começar a entender na espiritualidade o que Yahushua está querendo transmitir para querrilar da atualidade de hoje, do século 21. Então vamos percorrer esse texto com muito carinho e extrair algumas lições para as nossas vidas. O banquete preparado. Então eu quero começar com a generosidade do anfitrião. Lucas 14, verso 16 ao 17. Tudo está pronto da parte de Iau. Nada falta, irmão Roberto, nada falta. Matitial, capítulo de número 11, verso 28, está escrito: vinde a mim todos, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Matitial 11, Mateus 11, 28. E Yahushua começa a falar. Um certo homem faz uma grande ceia e convidou a muitos. No mundo antigo, amados irmãos, uma grande ceia era um evento especial. Exigia preparação, tempo, recursos, cuidados, investimentos significativos, e era sinal de honra para os convidados. O anfitrião da parábola preparou tudo com generosidade. O cara não fez adoidado, ele preparou tudo com cuidado, com maior carinho, não tenho dúvida, com maior higiene, preparou tudo. E esse convite é estendido agora. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde que já está tudo preparado. Era costume da época enviar dois convites, irmão Humberto, 2 convites. O primeiro anunciava o evento. O segundo, quando tudo estava pronto, chamava os convidados para virem. Os convidados já haviam aceitado previamente. Agora era a hora de comparecer. Agora era a hora de honrar aquele que o convidou. A mensagem é bem clara. Eu falei para os irmãos que a mensagem é singela, mas bem clara e significativa. A mensagem é bem clara da parte do nosso Abba Pai Iau. Tudo está preparado para a salvação. Você não precisa fazer nada. Não é mérito nenhum seu fazer nada para a salvação. A única coisa que você precisa ser é ser filho. Mostrar para você e mostrar para o Abba que você é filho dele. E como eu mostro, irmão Roberto, para o meu Abba,
para o meu Pai que eu sou filho. Obediência. Tudo aquilo que Ele mandar vos fazer, faça. Tudo aquilo que Ele te orientar a fazer, você faça. Não existe mais sacrifício nenhum que você venha fazer para te condicionar à salvação, meu irmão. Isso é tolice se você pensa assim, se você age assim. Tudo já foi preparado, tudo está preparado. A salvação, ela já foi dada para você. Ela já foi dada para mim gratuitamente. É dom dial, é dom dial. Por mais que você faça, você pode subir monte, virar cambalhota, ir pro vale. Você pode orar 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes ao dia. Isso não vai condicionar você à salvação coisa nenhuma. Isso vai te trazer santificação. Isso vai te trazer mortificação da matéria. É louvável você fazer isso. Você vai ao monte, você vai ao vale, você ora, você jejua. Continue isso. Continue fazendo isso. Mas isso não condiciona a salvação nenhuma. Salvação já foi dada. Eu não tinha condições nenhuma. Você, aquele lar do Mashiach, não tinha condições nenhuma de fazer nada para se tornar merecedor da salvação. Salvação é um dom gratuito de Ial. E esse dom é irrevogável. Eu simplesmente preciso acreditar, crer, continuar manifestando a minha emuná, confiando naquilo que o Pai já realizou através de Alcha, e cada dia mais me fazermos convicto da minha filiação como filho. E como eu faço, irmão Roberto, convicto? Através da minha emuná, através da minha obediência, através da minha performance. A cada dia eu tenho que me preocupar com a minha performance espiritual. Isso é louvável. Mas nem eu nem você fazemos nada que nos faça merecedor da salvação. A mensagem é bem clara, não é? Da parte de Al, tudo está preparado para a salvação. O Pai está pronto para receber a cada um de nós. O Filho completou a obra no madeiro. O Ruach Kadosh convida. O perdão está disponível. A vida eterna é oferecida. Nada falta. Irmão Roberto, nada falta. Lembre-se disso. O Evangelho, olha que coisa interessante. O Evangelho é como esse convite, amados. Vinde, que já está tudo preparado. Vinde, Roberto. Vinde, Maria. Vinde, Lília. Fátima. Lucas. Vinde, que está tudo preparado. Não precisamos fazer nada para preparar a salvação. Lembre-se disso. Oração, jejum, consagração, tudo é válido para mortificação, para o kadosh da tua matéria. Porque Yahshua já preparou tudo. A salvação, ela já foi preparada. Ela já foi preparada. Precisamos apenas aceitar o convite. A grande ceia, amados irmãos, representa a comunhão com o Ial, as bênçãos do reino, a salvação plena, o banquete da benevolência, oferecido gratuitamente aos convidados. Você já ouviu? Você já ouviu alguém que é convidado ficar barrado? Você tem posse desse convite? E Al preparou tudo. A salvação está disponível. A pergunta não é se Al está pronto. E a pergunta é: você aceitará até o fim esse convite? Porque tem muita gente que tomou posse do convite, mas já perdeu esse convite aí. Na sua trajetória, na sua caminhada, nas suas convicções da atualidade. E como tu consegue provar isso à luz das Escrituras, irmão Roberto? Eu vou te provar isso à luz das Escrituras
que muitos que pegaram esse convite, receberam esse convite, já perderam esse convite, ou estão invalidando esse convite. Tu prova pra gente, irmão Roberto, eu vou te provar nas escrituras que o que eu tô fazendo menção agora está acontecendo na vida de tantas e tantas pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 18, verso 20, e você vai dando continuidade. Por que, irmão Roberto, as pessoas estão abrindo mão desse convite? Porque coisas legítimas, colocadas acima desse convite ideal, isso prova que o convite não é prioridade. As coisas legítimas, terrenamente falando, têm sido mais prioridade na vida de tantas e tantas pessoas do que esse convite de Yahshua. Matitiel, capítulo 6, versículo de número 33, está escrito o seguinte: buscai primeiro o reino de Yahweh e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Matitiel, capítulo de número 6, versículo 33. A resposta dos convidados é chocante, amados. E todas, a uma, começaram a excusar-se, recusar aquele convite. Todos, unanimamente, cada um tinha uma desculpa. Cada um tinha uma desculpa. O primeiro disse: comprei um campo, importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por escusado para que eu possa ir a esse campo. Quando eu começo a observar, quem compra um campo sem vê-lo antes, quem compra um campo sem vê-lo antes, a desculpa não faz sentido. O campo poderia esperar. Poderia ou não poderia? Poderia. O segundo disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. 10 bois, dentro do contexto histórico, era investimento considerado. 10 boi. Mas experimentá-los naquele exato momento não era urgência. Não era urgência. Eu tenho os boi, mas não é uma urgência eu experimentar esses boi. Observe a cada um de nós. Olha que coisa interessante. Nenhuma das atividades eram pecaminosas. Não, não era. Você comprar terra, você comprar boi, isso é pecado, irmão Roberto? Não. Você comprar uma casa, comprar um carro, não é pecado. São coisas legítimas. São, se você tem dinheiro, se você tem condições, você vai lá e compra. O problema não era o que faziam, mas o que deixavam de fazer. Colocaram coisas boas acima do melhor. E qual era o melhor, irmão Roberto? Não priorizaram aquilo que era mais importante. Priorizaram o secundário e rejeitaram o principal. É o que está acontecendo com muitas pessoas que já foi convidada, mas hoje em dia estão abrindo mão desse convite porque estão priorizando o secundário e rejeitando o principal. Comprar boi, comprar casa, comprar terra, investir, não é pecado nenhum. Desde o momento que essas coisas não tomem o primeiro lugar na minha vida, segundo o reino espiritual. Isso acontece ainda hoje, amados. Pessoas rejeitam o convite de Yahweh, não por estarem pecando, escandalosamente falando, mas por estarem ocupadas demais com coisas legítimas, trabalho, família, estudos, negócios, buscam tudo primeiro, e se sobrar tempo, o reino de Yahweh. O que tem ocupado o lugar de Yahweh em nossas vidas, em sua vida, naquele lar do Mashiach, não precisa ser pecado, como muita gente fica aí apavorado, assombrado com o pecado. Pode ser algo bom que se tornou ídolo, sem que você declare isso.
Suas prioridades estão aonde? Não adianta eu me preocupar com o pecado, disso, daquilo, e ter um ídolo e não declarar que a minha casa, minha mulher, meus filhos, meu trabalho, meu carro, meu dinheiro, minha posição social está em primeiro lugar. E estou aqui como um religioso. Estou aqui sentado num momento de reflexão, num alimento espiritual, mas não passo de um fariseu. Achando que estou bem na foto e muitas das vezes não estou. Por quê, irmão Roberto? Porque sutilmente eu tenho priorizado outras coisas e deixado esse convite de lado. Era uma honra ser convidado? Era. Mas o melhor do que ser convidado é estar lá no dia. E Yahshua falou bem claro. Porque o Filho do Homem, ele veio buscar e salvar o que havia perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. O servo voltou e relatou as recusas. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas, bairros da cidade, traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos. A indignação é justificada. Agora o anfitrião preparou tudo. Investiu recursos. Honrou os convidados. E foi desprezado no dia. A rejeição do convite é ofensa ao anfitrião. Sabia disso, irmão? Se eu fizer um banquete na minha casa e te convidar e você diz que aceita esse convite, e no dia você faltar, e no dia você não honrar com a sua presença, isso é uma desfeita ao anfitrião. Isso é uma desfeita àquele que te convidou. A Escritura diz que é sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Por que você foi convidado? Porque a pessoa fazia questão da sua presença lá. Independente daquilo que falavam de você. Independente daquilo de quem você era. Independente das coisas que você fazia. O anfitrião, o dono da maior festa, não é terrena, é no Chamaim, te convidou. Não quis saber dos seus pecados, não quis saber das suas mazelas, não quis saber das suas indiferenças, simplesmente, através do sacrifício de Yahshua no madeiro, ele mandou te convidar. Aleluia. Ele mandou te convidar, Lília. Tomei posse desse convite uma vez que aceitei o evangelho do reino. A palavra rema, a palavra revelada, e agora eu tenho que honrar esse anfitrião no dia que essa festa acontecer. E essa festa, ela não vai acontecer aqui na terra. Essa festa, ela vai acontecer no reino. Então, a orientação que eu tenho, segundo o evangelho do reino, é estar preparado. Se eu tenho um convite de uma festa, se eu tenho um convite de um banquete, eu preciso estar com as minhas vestes prontas. Eu preciso estar adornado, eu preciso entender que a qualquer momento essa barca vai chegar para me levar até o encontro do nosso Abba Pai. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vamos ver a rejeição. Observe a resposta de muitas pessoas. Em vez de cancelar a festa, uma vez trazendo uma resposta negativa, o Senhor, tratamento pessoal da parábola, abre a oportunidade para outros. Os que normalmente não seriam convidados para banquetes ricos. Né? Eu e você não somos convidados para banquetes ricos. Mas Yahshua, contando essa parábola, disse que o anfitrião ficou indignado e falou: quem eu convidei não quer vir não?
faz o seguinte, que eu preparei, não vai ser em vão não. Vai lá chamar os pobres, aleijados, mancos, cegos, porque agora eles também são convidados. Na cultura da época lá, no contexto histórico, essas pessoas eram marginalizadas. Não tinham status sociais. Não podiam retribuir o convite. Mas exatamente elas são trazidas agora para o banquete. Aleluia. Aleluia. Esse primeiro banquete foi para os irmãos naturais da nação. E Yahshua falou isso para eles. Vocês eram os principais convidados. Mas como vocês rejeitam, vocês estão presos em dogmas religiosos, vocês não acreditam no Filho do Homem que está presente entre vocês, então esse convite vai ser estendido aos gentios, a outras pessoas, a povos, reinos, nações, tribos de todas as etnias da terra. E quando o anfitrião dá essa ordem, o servo obedeceu imediatamente e voltou e falou para ele: Senhor, tratamento pessoal do personagem da parábola, feito está como mandaste, ainda há lugar, a mesa. Porque a mesa era grande, havia espaço para mais pessoas. Então o Senhor ordenou o tratamento pessoal do personagem da parábola. Saiu pelos caminhos e valados e dizendo para aquelas pessoas: ó, o meu Senhor me forçou a trazer a vocês para que a casa dele enchesse. Agora o convite vai além da cidade, aos caminhos, aos valados, às favelas, aos morros, às comunidades, aos povos, às aldeias, às tribos, de todas as etnias da terra. Os convidados saíram, os mensageiros saíram a convidar. E a ordem do Senhor, tratamento pessoal, era dizer: force-os a entrar. E esse forçá-los a entrar não significa coação física, violenta, não, mas insistência amorosa. Essas pessoas não acreditariam que eram bem-vindas, não acreditariam que iam ser bem recebidas em tal banquete. Por quê? Eu sou maconheiro, eu sou alcoólatra, irmão Roberto, eu sou uma prostituta, eu sou uma ladra, eu sou um ladrão, eu sou um ludibriador, eu sou um mentiroso, não sou digno. Mas justamente a você esse convite está sendo estendido. Eu sou um religioso, justamente a você esse convite está sendo estendido. E foi por isso que o Senhor, tratamento pessoal, personagem dessa parábola, contada por Yahshua, falou: insista lá, cara. Convença ele que o meu amor é maior do que todos os erros dele. O meu amor é maior do que todas as besteiras. O meu amor é maior do que todos os vacilos dele. Mas é necessário que ele se agarre a esse convite e permaneça com esse convite. Olha que coisa interessante. É necessário que ele permaneça com esse convite. É essa história que Yahshua está contando. É essa história que Yahshua está falando naquele momento de Shabat. Naquele momento onde as pessoas estão sentadas ali, se banqueteando, trazendo alimento para o seu ventre, e Yahshua está falando de algo tremendo, algo com uma dimensão espiritual. No contexto original, quem são esses convidados, irmão Roberto? São aqueles que
E Alcha, com muito carinho, com muita dedicação, os convidou na primeira instância. Receberam com alegria, mas agora começaram a negligenciar. Começaram a, sem que percebessem, deixar esse convite de lado. Olha que perigo. Olha que perigo. E Alcha, ele vai concluir essa parábola com palavras solenes. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. A exclusão, irmão, não é arbitrária. Foi consequência das escolhas daquelas pessoas. A exclusão não é arbitrária. É consequência de cada um de nós. Foram convidados, mas recusaram. E agora estão fora. Não é Iau que não quis recebê-los. Ele preparou a ceia. Enviou o convite. Esperou a resposta. Mas eles disseram não. E quando a festa acontece, eles não poderão estar lá. Quando a festa acontecer, eles não poderão estar lá. Há algo definitivo nestas palavras. Nenhum daqueles varões, a porta se fechou para eles, o tempo do convite passou, a oportunidade foi perdida. E Alcha contou essa parábola na casa de um fariseu, cercado de líderes religiosos que se consideravam garantidos no reino. A mensagem era direta e clara. Pertence ao povo de Israel. Lembra que eu falei no começo? A mensagem era para eles. Era direta para eles. E olha o que acontece. Conhecer as Escrituras é uma coisa. Guardar as tradições, nada disso garante a entrada se o convite for rejeitado. Você pode conhecer, você pode falar bem da Bíblia, você pode ser o bambambam, mas se esse convite está sendo rejeitado sutilmente na sua vida, você não vai estar nessa festa não, nem eu. O mesmo vale para os dias de hoje. Como muita gente aí frequenta igrejas, templos religiosos, conhece a Bíblia, ter família, que se diz cristã, espiritual, religiosa, nada atribui a resposta pessoal ao convite de Iau. A salvação não é herança automática, é decisão individual e todo dia, a todo instante e a todo momento. A parábola de Alcha termina com um alerta sério a cada um de nós. É possível ser convidado e mesmo assim ficar de fora, irmão Roberto? Claro, o texto te mostra isso. Não por falta do convite. Convite é mole. Mas por recusa ou recusá-lo, aceitá-lo. Você tem recebido o convite. Cada querrilá, cada mensagem, a cada palavra, a cada orientação, a cada instrução. Você não tem recebido o convite de Iau? Nunca adie a resposta, nunca diga não para Iau. Se Iau mandar você fazer, você faz. Se o pai exigir alguma coisa de você, você responde ele rápido. Por quê, irmão Roberto? Porque o tempo é breve. Hoje eu estou aqui. Amanhã eu não sei se eu vou estar. Quem rejeita o convite hoje não tem garantia de outra oportunidade amanhã. Quem me prova isso aqui? Que se você rejeita o convite hoje, você pode
ou você tem a garantia de amanhã aceitar. A parábola da grande ceia nos ensina verdades solenes, amados irmãos, da parte de Al. Tudo está preparado, irmão Roberto, tudo está preparado. A salvação foi providenciada, foi. Quem providenciou? Al, através de Alcha, no sacrifício do madeiro. O convite é generoso? É generoso. Gratuito? Gratuito, 0800. Aberto a todos? Aberto a todos. Todos, de cada credo religioso. O convite é aberto a todos. Vinde, que já tudo está preparado. Mas muitos rejeitam. Não por estarem em pecados escandalosos, como eu falei no começo da mensagem, mas por estarem ocupados com coisas legítimas que colocam acima de Al, terras, boi, casamentos, prioridades invertidas que custam a eternidade. Quando os primeiros recusaram, Al estende o convite aos marginalizados, pobres, aleijados, cegos, mancos, os do caminho da religião, caminho da religiosidade, caminho da crendice, e valados. O Evangelho alcança quem menos espera. O favor de Al é incompreensível a muitas mentes. Mas há uma consequência séria para quem rejeita esse convite. Nenhuma daquelas pessoas que foram convidados provará a minha ceia. A porta está se fechando. A oportunidade está passando. E Al preparou o banquete? Preparou o banquete. E Al pagou o preço? Pagou o preço. O Ruach Kadosh chama. Tudo está pronto. O que falta? O que falta? A resposta de muitos, que se prende nos seus dogmas, nas suas manias, nos seus achômetros, nas suas razões, nas suas vidinhas medíocres, porque acha que tem uma economia, que acha que tem uma casa melhor, que acha que tem um carrinho para andar, que acha que tem uma família estabilizada, que acha que está seguro no seu emprego, mas sem que perceba, está deixando o convite da salvação de lado, porque a prioridade sempre foi o reino. Oração, momentos de particularidade, consagração, melhorar a nossa postura, a nossa performance espiritualmente falando, a nossa conduta. Eu não posso me acomodar, eu não posso me conformar com o pecado que jaz à minha porta todos os dias. Eu tenho que lutar com isso, eu tenho que sofrer por esse mal-estar na minha vida. Posso me alegrar com isso. Não posso me convencer com isso, não posso me acomodar com isso. Por quê, irmão Roberto? Porque eu estou deixando esse convite de lado. Não adianta eu fazer menção de Al e Alcha. Não adianta eu vir para redes sociais e fazer postagens. Não adianta eu estar aqui trazendo uma mensagem para a edificação do corpo do Mashiach. E quando eu começo a refletir na minha vida, eu estou vendo, ninguém precisa me falar não. Eu estou vendo que esse convite está ficando na cabeceira da mesa. Esse convite está ficando em cima da estante. Esse convite está ficando na sala de estar. Esse convite, sem que eu perceba, sem que eu tenha coragem de declarar, esse convite está saindo da minha mão sutilmente.
Por quê, irmão Roberto? Porque eu já não tenho priorizado o reino como eu tenho que priorizar. Não adianta eu participar de churrascos terrenos, banquetes terrenos, estar na roda de amigos, na roda de familiares, rindo, brincando, me banqueteando, trazendo benefício ao meu ventre, se eu estou abrindo mão do maior banquete, da maior festa, que o meu pai, o seu pai, o nosso Abba, vai nos proporcionar no seu reino. E Alcha estava ali, naquele sábado de Shabat, irmão Gilberto? Estava sentado à mesa? Estava. O anfitrião estava feliz porque Yalcha estava lá? Estava, porque Yalcha, ele honrou aquele convite. O anfitrião chamou ele, sabendo que aquele anfitrião era pecador, mas Yalcha, ele foi lá. E ele sabia que através daquele banquete, daquele momento, ele poderia deixar uma lição, não só para aquelas pessoas ali, mas para toda a Querrilar do Mashiach. O homem exclamou: olha, Yalcha, estou feliz porque tu está aqui. Bem-aventurado é aquele que vai comer pão também, lá no reino. Yalcha: opa, preciso lhe contar uma coisa, meu filho. Preciso lhe contar uma coisa. Estava na casa de um fariseu, um religioso, né, irmão? Quantos de nós temos ido à casa de pessoas religiosas, né? Que nos proporcionam um almoço, um banquete, um churrasco, um dia de confraternização. E aí falamos: oh, aleluia, vamos estar lá, irmão Roberto, vamos estar lá, vamos, creio. Vamos comer pão no reino de Al, aleluia, essa é a nossa vontade. Mas Yalcha mostrou, no dia daquele churrasco, no dia daquele jantar, no dia de Shabat, que nem todos têm aceitado ou aceitarão esse convite de verdade. Uns aceitam por medo, outros aceitam para dar uma satisfação a alguém, a B. Mas Yalcha falou: como você, fariseu, como você, anfitrião, preparou esse banquete aqui, tem um banquete preparado já lá no reino. Mas nem todos que o meu pai tem convidado vai estar lá. Nem todos. A minha missão, a sua missão é sair e convidar as pessoas. Ó, vai ter um banquete, hein? Vai ter um banquete, esse banquete é 0800, mas tem um problema, não é nessa esfera terrena. Esse banquete é numa esfera espiritual. Quer ir? Quero. Então segura esse convite. Segura mesmo, porque no dia você tem que honrar. No dia você tem que estar lá. Tá ouvindo o Querrilar do Mashiach? Seja lá quem foi que o Pai usou para que você fosse alcançado. Seja lá quem for o Pai tem usado para que você continue convicto dessa realidade. O convite está nas tuas mãos. Você já aceitou o convite? Você está falando consigo aí: eu aceitei, irmão Alberto, estou com esse convite. Mas lembre-se que esse convite você não pode vacilar com ele. Não pode perder esse convite. Não pode deixar casa, carro, mulher, marido, filho, emprego, dinheiro, companhias, prazeres, tomar a frente desse convite. Porque a desculpa foi tudo esparrapada. Lembre-se que aquelas pessoas, ninguém estava cometendo pecado lá. Todas as desculpas que deram, nenhuma delas era mentira. Eles não estavam inventando nada para Yalcha, não. Eles falaram a verdade lá. Yalcha estava falando, eles não mentiram, não. Qual o problema? Pior do que o pecado, porque tem muita gente que se preocupa mais com o pecado, fica apontando pecado de A, de B e C, e não se preocupa com as prioridades que elas estão dando na sua vida e deixando esse convite de lado. Porque se eu pecar agora, você pecar e me arrepender e pedir perdão, é na hora.
Mas eu quero ver largar a vaidade. Quero ver largar o poderio. Eu quero ver largar os bens materiais. Eu quero ver largar tudo aquilo que muitas das vezes nós covardemente não temos coragem de declarar. Você ter, como eu já falei em várias lives minhas, você zelar, você cuidar, não é nada errado, desde o momento que isso não vire idolatria. Desde o momento que isso não tire o centro das atenções do reino. Nenhuma dessas desculpas dessas pessoas, irmã Lília, era pecaminosa. Nenhuma dessas desculpas. Olha que coisa interessante. Tem muita gente que acha que só o pecado vai te tirar do reino. Só o pecado vai te afastar da presença. Eu estou te mostrando aqui na palavra que as desculpas dessas pessoas aqui, nenhuma delas era um pecado. Elas não estavam mentindo para Yahshua. Elas não estavam mentindo para Yahweh. Elas não estavam mentindo para o personagem da parábola. Não, o convite é bom. Mas o problema foi o quê? Colocar as coisas legítimas. Eram legítimas. Acima do convite de Yahweh. Isso acontece hoje também? Acontece hoje também. Acontece hoje. É tanta desculpa esfarrapada que as pessoas dão. É tanto engodo. Vê que as desculpas dessas pessoas, nenhuma delas eram mentira. Não, eu tenho boi, tem boi sim. Então vai priorizar o boi? Vou priorizar o boi. Eu tenho a terra, vou priorizar a terra. Mas justamente no dia do banquete, no dia que você tem que se apresentar lá, eu casei, tudo bem. Mas justamente no dia do banquete você vai priorizar todas essas coisas que talvez muitas das vezes nós não priorizamos, mas para inventar uma desculpa esfarrapada, a gente está sempre enganando a nós mesmos, porque você não está enganando a ninguém do reino. Você não está enganando a Yahweh, você não está enganando a Yahshua, você não está enganando a presença do Abba através do seu Ruach Kadosh, você está enganando a si próprio. O problema não é ser convidado. As pessoas até de antemão aceitam o convite, né? Irmão Roberto, aleluia, mas permaneça com esse convite. Porque lembre-se que são duas chamadas. Bota isso aqui na sua cachola aqui, ó. Duas chamadas. A chamada do convite e a chamada do comparecimento. Tá com o convite na mão? Tá com o convite na mão? Tô com o convite, irmão Alberto. Tô com o convite. Segura ele. Porque no dia você vai precisar desse convite para apresentar lá ao Pai. Vai falar, Pai, olha, eu recebi esse convite há 20 anos atrás, há 30 anos, há 200 anos, há milênios atrás, que aqueles irmãos que receberam a palavra lá no século 21, perdão, lá no século 1, os que estão recebendo no século 21. Né, irmãos? Tem festa, tem banquete, que você vai e chega lá na porta, lá o porteiro vai falar para tu, qual o nome do senhor? Qual o nome da senhora? Vou ver aqui na relação aqui, ó. Vou ver aqui na relação se o seu nome está aqui. Ou senão você tem que apresentar o convitezinho aqui, ó. O convite está aqui, tá? Foi convidado há 1 ano atrás, foi convidado há 3 meses atrás. Não importa quanto tempo você foi convidado. Fica aí esse recado para nós, que o convite tem que permanecer firme. Não troque esse convite com desculpas. Não priorize nada aquilo que não seja o reino do Pai. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide dos seus filhos, cuide da sua terra, cuide dos seus bois, se você tiver, cuide do seu carro, cuide da sua saúde, desde o momento que isso não está tomando lugar do Abba Pai na tua vida.
e nem neutralizando o sacrifício que o Mashiach fez por você e por mim lá naquele madeiro. Lembre-se disso. Pode ir para o churrasco da terra, pode ir para o jantar da terra, pode ir para o jantar, para o almoço da terra, pode, mas lembre-se que isso é só para o ventre. Isso é só para o ventre. Mas o maior banquete, ele ainda não aconteceu. Mas está tudo preparado. Está tudo preparado. E se assim o Abba nos permitir, nós estaremos lá em nome de Yahushua. A cada um de nós e a cada um que faz parte da Kehilah do Mashiach. Guarde essa palavra, medite nessa palavra. Lembre que ali ninguém estava em pecado. Ninguém ali tinha cometido pecado nenhum. Ninguém ali estava contando mentira nenhuma. Simplesmente o fato de recusarem, porque priorizaram mulher, priorizaram filho, priorizaram casa, priorizaram carro, priorizaram mais família do que as coisas do Abba, as coisas do reino, o convite que lhe foi feito. Que se o Pai estiver verdadeiramente na minha vida e na sua vida, com certeza Ele vai estar me ajudando eu a administrar bem minha casa, Ele vai estar abençoando meus negócios, vai estar deixando a minha terra fértil, Ele vai estar deixando os meus animais férteis. Tudo vai acontecer desde o momento que essas coisas ou outras coisas não têm tomado o seu lugar na minha vida e na sua vida. Quero ficar por aqui, que o Eterno possa esclarecer mais para você. O Pai falou isso comigo no decorrer dessa semana, eu falei, vou levar isso adiante, vou compartilhar com o corpo da Mashiach. Espero que essa palavra possa ter... Espero que essa palavra possa te levar à reflexão e que você possa fazer uma retrospectiva da sua vida. Lembre-se que não basta ser convidado, basta permanecer convidado até o dia dessa festa. Forte abraço, beijo no seu coração. Até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir, em nome de Yahushua Mashiach. Se cuida nesses dias aí de demônios soltos na terra, nessa festa infernal, essa festa da carne, festa onde portais e mais portais têm sido abertos para que doenças, destruição, malignidade entre com uma liberdade terrível na face da terra. Que a Kehilah do Mashiach possa estar antenada nesses dias de alerta no campo espiritual, clamando, orando, jejuando, pedindo ao Pai que nos guarde e nos livre de todas as influências negativas. São portais e mais portais que estão sendo abertos através da invocação de demônios para a destruição da Kehilah do Mashiach que ainda está na terra. Guarda essa palavra no teu coração, que o Eterno te abençoe, e a mim uma noite de paz, uma noite de sono reparador. E se amanhã o Pai nos der a vida, que você tenha um dia mais que abençoado, em nome de Yahushua Mashiach. Forte abraço, amados irmãos, obrigado pela sua companhia, pela sua comunhão, e até nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Beijo no coração.